Estamos iniciando o podcast Mais Vida, aqui pela plataforma transformadora que leva saúde e bem-estar. Eu me refiro nesse momento a Dr. Play, já agradecendo a todos que nesse momento compartilham justamente dessa maior intenção, a informação que salva vidas em sua plenitude. Hoje uma estreia, um grande médico, um trabalho reconhecido em toda a Paraíba e, por não dizer, com projeção nacional, e ele ocupa o cargo de gerente de atenção à saúde do Hospital Universitário Láurio Vanderlei, o doutor José Aimar. Doutor, seja muito bem-vindo, o senhor está no podcast Mais Vida. Obrigado, Fábio, pela oportunidade de estarmos aqui discutindo saúde, como você falou, informação que salva vidas. E o Hospital Universitário, um equipamento terciário da Universidade Federal da Paraíba, da Rede EBSER, vem aqui para ver como pode contribuir ainda mais e trazer informações à sociedade do que tem sido feito, do que se busca fazer e juntar os braços para que a gente possa realmente transformar a saúde, garantindo assim uma melhor qualidade e maior número de vidas salvas com melhor qualidade de vida. Eu posso dizer com máxima exatidão que conheço o trabalho, a gestão de excelência também do Dr. José Aimar à frente, logicamente, com uma grande equipe do Hospital Universitário, e a intenção dessa conversa, além da novidade, dos avanços, os novos diagnósticos, os incrementos, por isso que teremos uma conversa com certeza, não tenho dúvida, de total e de inteira utilidade pública. Não é isso, doutor? Exato. O HU ele tem passado já quase 2 anos, desde o início de 2021, na gestão que foi iniciada do Dr. Marcelo Pisciani, nosso superintendente, e que nós, à frente da Gerência de Atenção à Saúde, em conjunto com as outras 2 gerências, administrativa e de ensino e pesquisa, o hospital vem passando por uma transformação que não é apenas física, não é só a reforma que ocorre no hospital, não são só os equipamentos que são comprados, mas é uma mudança de cultura organizacional que a gente tem tentado implementar em conjunto, toda a alta gestão, todos os profissionais, os chefes de unidade, no intuito de trazer o HU para um patamar de mais excelência ainda, tanto de equipamentos, quanto de qualidade de assistência, quanto de organização administrativa, porque o mundo mudou muito e a saúde mudou muito, as demandas, a necessidade e aquele objetivo principal do hospital universitário, que é a formação dos profissionais para que eles, quando saiam da universidade, da UFPB, saiam aptos a trabalhar na saúde como um todo, não só na medicina, mas na enfermagem, nutrição, fisioterapia, todos os campos que o HU tem a oportunidade de ser campo de estágio e campo de formação de profissionais. Eu conheço, posso dizer, até com uma certa amplitude, o trabalho realizado no Hospital Universitário. Por vezes, sou gentilmente convidado para inaugurações, palestras, e notamos o grau de atualização intensa com que o Hospital Universitário tem tratado sobre a gestão do senhor. Eu quero parabenizar, viu, doutor? Obrigado, mas me permita aqui fazer só uma observação. Pois não. A gestão é do nosso superintendente certo. E do grupo todo. E do grupo. Marcelo Pisciani, eu na gestão na gerência de atenção à saúde, mas as outras gerências e o próprio nosso superintendente e todas as equipes que participam dos outros cargos, divisões, setores, unidades, esse talvez seja um ponto importante. A gente tem uma gerência de atenção à saúde que é grande, a gente pega toda a parte assistencial do hospital e a gente tem a oportunidade de ter um grupo muito coeso, muito uniforme, muito comprometido. Não só na nossa gerência, como nas outras 2. E o comprometimento é importante não só de quem representa o cargo, mas porque isso dá o exemplo, isso dá o estímulo para aquela pessoa que é realmente a transformadora do hospital, que é o profissional que atua na ponta, ele sentir-se representado. Quando ele tem pessoas nos cargos de chefia, cumprindo não só com a obrigação, mas buscando fazer mais que a obrigação, cumprir com o seu melhor, cumprir com a missão de assistência e ensino na nossa área, ele se sente representado e com isso, com certeza, ele trabalha ainda com mais afinco, ainda com mais atenção
E isso é o que você teve a oportunidade de ver nas vezes que esteve lá conosco, e está sempre convidado, você e toda a população a comparecer ao hospital. Você vê como o pessoal tem um desvelo, tem um cuidado, tem um interesse em fazer mais, em produzir mais, em atender mais, e não apenas em quantidade, mais e melhor. Esses dois parâmetros têm que andar juntos. A gente não precisa só trabalhar mais, a gente tem que produzir mais, com mais qualidade, sempre buscando melhorar. Esse é o pensamento que perpassa toda a gestão do hospital. O doutor frisa muito bem o trabalho necessário e vital em equipe e a preocupação que será motivo agora, na sequência da nossa próxima tela, de toda uma ampliação nos serviços. Eu queria, doutor, tratar inicialmente, aqui diz, ampliação na oferta de exames para toda a população. Eu tenho certeza, por não dizer, que esse é um fato muito importante que vocês estão exercendo, sempre buscando esses recursos e inovações. Não é isso, doutor? Exatamente. Como a gente comentou no início, a mudança que tem sido implementada lá não é apenas na estrutura física. O hospital está passando por uma reforma grande, uma reforma de necessidade, uma reforma da fachada do hospital, onde aquelas placas de concreto que serviam para direcionar o vento e proteger do sol, elas são desde a fundação do hospital. E elas estavam caindo fragmentos e colocando em risco os servidores e também os pacientes que passavam naquela região. Então, essa reforma iniciou, é uma previsão de 2 anos de reforma, ou seja, temos ainda um prazo longo pela frente. Mas outras reformas, outras mudanças, melhor, reforma faz a gente pensar em construção, né? Mas outras mudanças foram implementadas que não necessitaram realmente de construção física. Por exemplo, quando o superintendente assumiu e nos delegou a função da gerência de atenção à saúde, a gente buscou, em conjunto com a alta gestão, com as chefias de unidades, dos setores, mapear as potencialidades de crescimento que nós tínhamos. Nós temos um grupo de profissionais no HU que são de alto nível, de excelência, de alta qualidade, pessoas com formação em subespecialidades. Temos endocrinologistas que são subespecializados em áreas que praticamente no serviço público só o HU tem. E ofertar isso para a população é mais do que uma necessidade, é uma obrigação, na realidade. Nós temos que ofertar o maior número de consultas possíveis, mas também cumprindo outro braço do hospital universitário. O hospital universitário, a missão principal dele é também a assistência, mas mais do que ela é o ensino. Daí ser um hospital universitário, ser um hospital de ensino e ser um hospital do MEC. Ele não é um hospital do Ministério da Saúde. Só aí a gente vê que a visão principal do hospital é aumentar a formação de profissionais. Porque dali daquela instituição pública, do Hospital Universitário, da Universidade Federal da Paraíba, que a gente vai ter na sociedade, em serviços públicos, serviços privados, profissionais capacitados para os atendimentos. Então se buscou ampliar o número de formações, seja na área da medicina, na área de enfermagem, na área de fisioterapia, ampliando o acesso desses alunos, desses pós-graduandos a serviços de maior complexidade. E isso requereu não só ampliar o volume de assistência, mas criar outros ambulatórios. E alguns ambulatórios foram criados. A gente conseguiu criar ambulatórios novos, inovadores, pioneiros na cidade, como por exemplo o ambulatório de síndrome de Down. Existe uma necessidade de um atendimento integral ao paciente com síndrome de Down. É uma população que não tem ainda uma linha de cuidado bem direcionada para ela na cidade e no estado, não tem uma estrutura montada de modo pleno, otimizado, integrado, e isso o HU iniciou. Esse ambulatório ele não permite ainda atender toda a demanda da cidade, ele é um ambulatório piloto. É um ambulatório onde nós estamos formando profissionais da área de terapia ocupacional, fonoaudiologia, medicina, na área de pediatria principalmente, na área cirúrgica, em exames de imagem, que muitas vezes os pacientes com Down têm patologias muito específicas próprias dele. Também foi optado por aumentar o número de exames, de procedimentos, não só em quantidade, mas foram incluídos novos procedimentos a partir da aquisição de equipamentos. Por exemplo, inauguramos no mês de outubro o aparelho de mamografia. É um aparelho de alta capacidade, de alta tecnologia, dos mais modernos existentes no estado da Paraíba, seja em consultório público ou privado.
Estamos agora contratualizando com a Prefeitura para aumentar a oferta de mamografia. Foi comprado um aparelho de densitometria óssea, que serve para avaliar a perda da massa óssea, a osteoporose, tanto em mulheres, quanto também em pacientes de sexo masculino. Foi inaugurado nessa semana que passou agora, foi inaugurado na quarta-feira passada, que foi o Dia Mundial de Combate à Osteoporose. E esse equipamento, então, também está sendo contratualizado com a Prefeitura, vai servir para a gente aumentar ainda mais a oferta. O HU não tinha esse equipamento. E vem mais muita novidade, vem um novo tomógrafo para o hospital, um tomógrafo de última geração, com múltiplos canais, que permite obter imagens de estruturas vasculares, como, por exemplo, um cateterismo digital, podemos dizer assim, avaliar as coronárias do paciente com grau de precisão para definir se tem placa, se ele precisa de uma intervenção do ponto de vista de hemodinâmica. Equipamentos de imagem, ultrassonografia, equipamentos de laboratório que foram comprados, enfim, um investimento grande feito pelo governo federal através da EBSER e através dos fundos que permitem o financiamento dessa instituição, do MEC, uma instituição de ensino, e toda essa assistência ela tem o propósito de garantir a melhor formação do profissional. Então, beneficia a população pelo número de exames que aumenta, pela qualidade do exame, pela complexidade, e beneficia o aluno, a sociedade como um todo, o aluno porque vai melhorar a sua formação e a sociedade porque quando ele sair ele vai exercer um serviço de melhor qualidade. Doutor José Aimar, o senhor ressalta muito bem a importância e a ligação de um hospital com a educação, obviamente com a pesquisa, e isso gera uma demanda maior, ou seja, os pacientes, as pessoas que buscam os serviços de saúde, quando veem ou observam o hospital universitário, já dizem, eu quero ser tratado lá. Como é que está sendo administrado essa demanda? Sabemos que a necessidade é grandiosa, não é isso, doutor? Esse é um ponto de extrema importância que você tocou, Fábio. O hospital universitário, pela estrutura que ele tem, um equipamento dos mais completos aqui no estado da Paraíba, pela complexidade, pela qualidade dos servidores que ele tem, ele é um atrativo para quem tem um problema de saúde querer resolver no hospital universitário. A gente fica muito grato à sociedade pelo reconhecimento. Isso é uma forma de reconhecimento que o usuário tem em relação à complexidade e à qualidade do hospital universitário. Mas também é importante entender que o hospital universitário ele faz parte de uma rede de assistência. E por isso ele está integrado nessa rede de cuidado, nas linhas de cuidado, a uma gestão macro, uma gestão maior, que é feita no caso de João Pessoa, que é um município de gestão plena da saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, o HU ele tem uma capacidade de atendimento de X exames de tal tipo, de tantas consultas disso. E ele passa para a Secretaria Municipal de Saúde qual é essa sua capacidade de atender, capacidade máxima de atendimento, em qualidade e em quantidade. Eu consigo fazer 100 exames por dia de tal tipo. Não dá para fazer 110, não dá para fazer 120, porque tem limitações que vão desde físicas até o próprio tempo de realização do exame. E lembrando, o tempo de exame que a gente faz no hospital universitário ele tende a ser um pouco maior que o de clínicas públicas ou privadas, porque nós temos ali o aluno participando do exame, da consulta, do procedimento cirúrgico. Então, dentro dessa capacidade que a gente oferta à rede, à regulação, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria Municipal de Saúde, ela articula o encaminhamento desses pacientes, que é o que a gente chama de regulação em saúde. O paciente atendido, por exemplo, no PSF, ele precisa de uma consulta especializada. A regulação municipal avalia aquele quadro e encaminha para o hospital universitário, marcando sua consulta. Então, a marcação do procedimento, do exame, da consulta, ela é feita dentro da regulação municipal. Isso é importante para que a gente possa atender com qualidade enquanto hospital e a prefeitura, gestora da rede de saúde municipal, ela possa direcionar os casos que têm maior complexidade que só o HU é capaz de atender. Porque ela tem outros postos de atendimento, outros hospitais, outras estruturas com expertise, com qualidade, com bom profissional e que não deve sobrecarregar um ponto só da rede, tem que distribuir isso com base nas competências, capacitações e necessidades do paciente e da própria rede de saúde.
Tanto, doutor, que na próxima tela que vai aparecer, o senhor falou muito da importância dessa integração, ou seja, esse tema agora, Pesquisa Nacional de Satisfação dos Residentes. É muito importante, creio, essa leitura. É a partir daí que se geram todos os serviços de qualidade. E os senhores têm observado isso com muita constância, com muita incidência. Não é isso, doutor? Exatamente. Essa tela eu acho que é uma das mais importantes da gente, porque explicando o que é o residente é aquele profissional que terminou a graduação, residente de medicina, residente multiprofissional, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, e que ele está fazendo uma especialização de uma sub-área de conhecimento. Ele já está apto a trabalhar, mas ele está investindo tempo para aprender uma subespecialidade, uma área de atuação, onde ele vai depois transferir esse benefício para a sociedade através da qualidade do seu atendimento. Então, o Hospital Universitário, que pertence ao UFPB e é gerido pela EBSER, que é uma empresa pública do Ministério da Educação, o HU ele é o campo de estágio dos serviços das residências que a UFPB tem, seja na área de medicina, enfermagem, multiprofissional, como um todo. Esse campo ele tem que garantir a qualidade da formação, através de um número adequado de serviços, ou seja, ter procedimentos demais, ter consultas demais, pode prejudicar a assistência, porque não dá tempo do residente atender adequadamente e ter o seu caso discutido pelo médico contratado, pelo professor, pelo preceptor, que vai passar os ensinamentos, vai fazer justamente a transferência do aprendizado, da tecnologia de ensino que esse residente precisa. Então, pouco exame, ele também, pouco procedimento, pouca cirurgia, ele não aprende adequadamente. Então, tem que ter um bom balanceamento. E esse é um ponto onde a gerência de ensino e pesquisa, que não é a que eu estou à frente, eu estou na atenção à saúde, a gente trabalha muito integrado, porque a assistência é o meio pelo qual o ensino e a pesquisa se manifestam. Então, esses residentes, eles têm um campo montado de atuação dentro do hospital, que é a função do hospital, uma das funções primordiais dele, de atendimento. O que essa última pesquisa trouxe para a gente? Uma satisfação. Enquanto instituição, eles reconhecem que o HU é um equipamento capaz de formá-los adequadamente, como toda instituição, como sempre, é passível de melhora, de aprimoramentos. Então, sempre tem críticas, e as críticas são boas, são críticas construtivas, onde a gente identifica onde pode dar uma atenção mais importante, tentar fazer uma correção, onde até mesmo um equipamento que está talvez ficando obsoleto, que o hospital não tem, torna-se necessário, que isso vai trazer o benefício para eles, residentes, e para a sociedade com a criação dessa nova oferta. Então, a última pesquisa de satisfação trouxe sim um bom resultado. Ocorreram críticas no sentido construtivo, de pontos que precisam melhorar, que precisam aprimorar, e a gente traz aqui até uma observação. Lembrando que esses residentes passaram recentemente por uma pandemia que desvirtuou todo o funcionamento do hospital. Então, consultas foram desmarcadas, cirurgias foram suspensas, procedimentos foram afetados e o próprio tipo de atendimento que o hospital também se engajou na assistência à saúde como um todo na pandemia, o próprio perfil do hospital foi modificado daquele que é o seu planejamento original. Mas, no geral, o residente, a sociedade, o aluno da graduação, eles reconhecem que sim, não só dessa gestão, mas historicamente, o HU é um centro formador de excelência para residências. E hoje temos várias residências e novas sendo propostas. Para o ano que vem, a perspectiva de uma residência de neurologia vinculada com a UFPB, de uma residência em pneumologia vinculada com a UFPB, já tem várias especialidades, gastroenterologia, hepatologia, endocrinologia, reumatologia, especialidades cirúrgicas também temos, cirurgia geral, ginecologia obstetrícia, subespecialidades, endoscopia ginecológica, em clínica médica, as áreas básicas como um todo. Então o hospital ele participa ativamente sim da assistência, do ensino e também da pesquisa. E esse é um ponto importante. Nas reformas físicas que estão sendo feitas no hospital, uma delas é a criação do Centro de Pesquisa Clínica. Esse é uma especialização dos hospitais universitários do país para que eles possam participar daqueles ensaios de novas medicações, de novos tratamentos que a indústria farmacêutica precisa ter para validar as suas medicações no país. Então, esses testes, que a gente chama de testes em fase 3, em fase 4, o Hospital Universitário está se organizando para ser um polo de atração
para tratamento, dentro de todas as normas éticas de segurança do paciente, obviamente, que ele possa fazer pesquisas voltadas ao que ocorre de mais novo no mundo como todo, inserindo o Brasil, a Paraíba e João Pessoa, através do HU, dentro dessa modernidade tecnológica que seria novos fármacos, novos procedimentos, não só medicação, mas novas tecnologias de atenção à saúde como um todo. Doutor José Aimar, eu achei muito interessante e nós vamos frisar agora na sequência o ambulatório ligado com os aspectos do síndrome de Down. Doutor, neste caso, o paciente ele seria atendido ou ele entraria através do sistema de regulação também? Como é que funciona o atendimento à população nessa situação? Esse é um ambulatório, como a gente chamou a atenção, um ambulatório que a gente chama piloto. É um projeto que se inicia nessa gestão, que a gente já tinha uma demanda de pacientes atendidos e acompanhados no próprio hospital, e é um acompanhamento que vem do nascimento até uma fase longa da pediatria desses pacientes, e que eles ficavam um pouco não integrados. Existia o atendimento médico no setor, o atendimento psicológico no outro, o atendimento da fonoaudióloga no outro, porque os pacientes com síndrome de Down, a trissomia do 21, eles têm muita variabilidade nas manifestações clínicas, no fenótipo. Alguns têm alterações cardiovasculares, precisam de acompanhamento do cardiologista pediátrico. Alguns precisam de intervenções cirúrgicas cardiovasculares até. Mas se a gente for pensar que além da parte médica, tem a parte de fonoaudiologia, psicologia, nutrição, isso tudo já ocorria. Mas ocorria cada um num setor separado. E isso não dava uma agilidade, um resultado, uma integração que trouxesse um benefício ainda maior. Então, nesse primeiro momento, que iniciou-se nesse ano, a ideia é a integração dos serviços com o atendimento dos casos que já estão no nosso hospital. Porque esse grupo populacional, eles praticamente, a gente pode dizer que eles não deixam de ter a necessidade de acompanhamento, não tem alta. Eles precisam, a cada nova fase de vida, estar em acompanhamento. Estruturando essa parte, que é o momento que nós estamos hoje, a ideia é formar novos profissionais que possam, com treinamento adequado, com a experiência adequada nessas patologias, ampliar a capacidade de atendimento. E aí, sempre o atendimento, somos um hospital SUS, nosso atendimento é 100% SUS, 100% gratuito e 100% regulado. Então, nesse segundo momento, será dizer à Prefeitura Municipal, à Secretaria Municipal de Saúde, nós temos esse novo serviço, nós temos essa capacidade de atendimento e podemos, então, viabilizar o ingresso de novos pacientes que caminham sempre através da regulação, porque a Prefeitura é quem gerencia essa rede como um todo. É ela que gerencia as necessidades do ponto de vista de quantitativos, até porque ela precisa contratualizar isso com o hospital, a questão dos custos envolvidos, e ela precisa saber a demanda que a Prefeitura tem, a capacidade que o equipamento, o hospital universitário tem, para que ela possa também dizer, preciso de outros centros com tal expertise, para que também possa suprir a demanda como um todo. O HU ele é um ponto do atendimento nessa linha de cuidado de saúde, no caso específico do Down. Em nenhuma patologia o HU consegue fazer tudo do começo ao fim. Ele na realidade, vai desde a prevenção, que é na unidade básica de saúde, até o tratamento das complicações, que é no equipamento terciário, que é o hospital universitário. Então, se pegarmos uma linha de cuidado cardiovascular, tem a prevenção, tem os diagnósticos mais simples, tem o atendimento em unidades primárias e secundárias e vai ter o atendimento do hospital universitário, que é a unidade terciária. Se for tudo do começo para o hospital universitário, não tem como ele dar vazão a tudo isso. Então, essa integração na rede é a Prefeitura quem faz. E a regulação é justamente quem consegue fazer esse encaminhamento de modo adequado, respeitando os critérios próprios do SUS, né? Universalidade, o acesso igualitário, a equanimidade. Então, todos esses princípios têm que ser ressalvados para que a gente, dentro daquele limite que a gente consegue ofertar, consiga ajudar o maior número de pessoas que a regulação vai estar indicando nessa segunda fase, vamos chamar assim, do projeto da trissomia do 21, da síndrome de Down, para quando a gente puder ofertar um público ainda maior. Doutor, o senhor falou de toda a ligação com o MEC, aí vem a minha pergunta e colocação. Esses recursos tão necessários, eles têm chegado? Há uma previsão para o próximo ano? Como é que os senhores têm, vamos dizer, administrado essa situação?
Fábio, essa sua pergunta é uma pergunta importantíssima na realidade. Recurso, quem gerencia empresa pública ou privada, recurso nunca é suficiente. Quanto mais tiver, melhor você pode ofertar. Quem trabalha com SUS tem algumas limitações. Nós somos o hospital do MEC. O MEC ele paga os profissionais. O salário dos médicos, enfermeiras, técnicos, da folha de pessoal, ela é paga pelo MEC. Ele dá a estrutura organizacional do ponto de vista de força de trabalho através da EBSER e através dos contratados, nós professores e médicos, servidores, que a gente chama RJU, que somos da UFPB e que hoje trabalham também no ambiente universitário. Nós temos duas classes de trabalhadores lá, uma RJU, estatutário, e uma CLT, EBSER. Todos nós temos o nosso custo, nosso salário pago pelo MEC. O MEC também investe através de algumas políticas, como por exemplo o REUF, que é um programa para a modernização dos hospitais universitários, que permite comprar equipamentos. Então existe uma verba anual que vem uma projeção de orçamento do REUF e que o HU precisa investir isso, tanto no custeio, comprando equipamentos, comprando material de consumo do seu dia a dia para complementar aquilo que seu orçamento natural não conseguiria custear, como para comprar novos equipamentos tecnológicos e mesmo construir reformas. Esse recurso, é verdade que ele é um recurso extra, mas ele é aquém do que o hospital precisa hoje. Porque o funcionamento do dia a dia, a energia, a água, as medicações, a alimentação dos pacientes, as alimentações especializadas, por sonda, a alimentação parenteral, os insumos para os exames, a manutenção dos equipamentos, os consertos, tudo isso vem da venda de serviço que o HU faz ao SUS. O HU, então, ele é uma unidade de produção. Nós temos que atender o suficiente para o ensino e temos que atender o suficiente para poder manter o hospital funcionante. Nós não temos que ter lucro. O número ideal para a gente é zero. É que aquilo que a gente produz receba para que pague a conta. Não precisa sobrar dinheiro. Quando sobrar, seria melhor ainda, porque a gente poderia ampliar mais ainda a capacidade. O problema é que a tabela SUS, que é uma tabela que ela referencia os valores pagos para exame, para consulta, para cirurgia, ela não sofre um reajuste há mais de 15 anos. Então é uma tabela muito deficitária. E quando nós ofertamos a nossa capacidade de trabalho, de consultas, de exames, de cirurgias, nós contratualizamos com a Prefeitura Municipal através da tabela SUS, que é a regra normal. A Prefeitura está cumprindo a legislação. Ela compra o serviço pagando o valor que o SUS define, que é o valor de remuneração. Só que esse valor, na quase totalidade, ele é muito abaixo do custo. Então esse REUF que o MEC manda, uma verba extra, ele termina entrando para custear essa diferença entre o custo dos procedimentos e o que a gente recebe da venda do nosso serviço ao gestor, no caso de uma pessoa, a Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde. Então, não tem folga de recursos. Existe sim carência de recursos. E isso não é só o HU, todos os hospitais que trabalham com a rede pública, eles têm um déficit grande de recursos porque a tabela está muito achatada. Essa é uma decisão que não compete à Prefeitura, é uma decisão do ponto de vista federativo. Existe, obviamente, um impacto financeiro grande, é uma discussão que não vem de um único governo, vem, como eu lhe falei, há mais de uma década e meia, quase 2 décadas sem reajuste, e é uma necessidade. Do ponto de vista prático, com o orçamento que o HU contratualiza com a Prefeitura, mais o REUF e mais verbas extras, por exemplo, emendas parlamentares. O HU foi agraciado esse ano por todos os deputados e senadores, independente de cor partidária. Foi emenda de bancada, e aqui meu agradecimento à classe política que soube se unir, independente de ideologia, de cor partidária, e alocaram uma emenda de bancada para o hospital, para a compra de equipamentos, para a reforma da fachada, para algumas destinações que a legislação permite. Então, juntando emenda de bancada, juntando o orçamento próprio da venda de serviços, juntando o REUF, o HU tem conseguido sim fazer alguns grandes avanços. Esperamos que nesse próximo ano, 2023, a gente vai ter novas novidades. Vamos ter não só equipamentos, citei aqui a tomografia, só para ter exemplo, um investimento de 3 milhões de reais. É muito recurso, é um impacto grande, mas é um equipamento que vai acelerar o número de exames feitos, então vai ter menos tempo por exame. Isso permite que a gente faça mais exames para o paciente. Numa agenda, num turno que eu faria, por exemplo, 10 exames de tal tipo,
Com esse equipamento você ganha 15% a 20% do tempo. Permite que você aumente para 15 a 20 novos exames. Então isso permite que eu contratualize com a prefeitura um volume maior de exames, o que impacta no retorno melhor para o hospital, e aí a gente vai trabalhando para tentar ofertar mais exames, mais cirurgias, mais consultas, com a mesma qualidade ou ainda melhor do que o HU tradicionalmente já oferta. Esse é o podcast Mais Vida aqui pela Dr. Play, entrevistando, eu caracterizo o excepcional o Dr. José Eymar e o foco, o hospital universitário, com seus incrementos, seu atendimento, as novidades e as variadas informações de utilidade pública. Estamos também, é bom que se lembre, no chamado Outubro Rosa. E na próxima tela que aparece agora, doutor, na sequência, os senhores, o hospital como um todo, que sempre tiveram esse olhar, né, sempre, independente do mês, mas agora, mais recentemente, creio que um mutirão de cirurgias ligadas com câncer de mama. É isso mesmo, doutor? O hospital universitário, como a gente citou, ele trabalha no limite, ou próximo do limite de sua capacidade. A gente tenta sempre ofertar o máximo de cirurgias, o máximo de procedimentos, o máximo de exames que a gente pode ofertar para a prefeitura, no caso para a sociedade. Mas nesse ano, nesse mês especificamente, teve no dia 12 de outubro, dentro das comemorações, vamos assim dizer, da importância que o Outubro Rosa tem, foi feito um dia 12, que é um dia que era feriado, ou seja, um dia que habitualmente não haveria uma programação cirúrgica plena, por ser um dia onde só as cirurgias de urgência estariam escaladas. O hospital, a exemplo de outros momentos que já fez um mutirão de cirurgias e criou, nesse dia especificamente, uma agenda extra de atendimento para pacientes com distúrbios da mama, incluindo neoplasia mamária, câncer de mama. Por que não faz mais que isso todo dia? Porque todo dia a gente já está atendendo o limite da nossa capacidade. Mas quando ocorrem esses dias extras, feriados, situações que a gente consegue fazer alguma atividade focada em um tema, o objetivo é também atender. Salvo engano, nesse dia foram 15 cirurgias que estavam programadas, e 15 cirurgias é um volume bastante considerável, lembrando que não é só fazer a cirurgia, tem o pós-operatório, tem a internação, tem o limite de leitos. Então, às vezes até diz, mas dá para operar mais. O ato cirúrgico é uma coisa, mas a atenção ao paciente, dos pacientes que precisam ficar internados, que demandam leitos, então você na verdade tem que balancear com a segurança que esse paciente precisa ter, o desejo de ofertar mais serviços. E nessa quarta-feira, nessa dia 12 de outubro, foi feita então essa campanha, que não é só para o ato de atender, mas é um ato de simbolizar a importância do mês de Outubro Rosa, o comprometimento e a participação do hospital. Não foi só a cirurgia, tivemos atividades de mamografias, tivemos agendas extras de ultrassom de mama, de mamografia, de densitometria óssea inaugurada e já fazendo alguns exames dentro da sua fase. Acabou de ser inaugurada em uma fase que começa o serviço a ganhar escala, ganhar ritmo. Mas foi feito um direcionamento maior para a atuação de assistência à saúde da mulher. E esse caso específico que você chamou a atenção, que foram das cirurgias de mama, realmente ocorreu. Foi um evento da Unidade de Saúde da Mulher, a doutora Renata Gadelha, que está à frente da unidade, com todo o apoio do bloco cirúrgico, da farmácia, todos os profissionais que estariam, entre aspas, de folga nesse dia, já que era um dia de feriado, e que vários deles foram voluntariamente ao hospital participar, além do seu horário de trabalho, para garantir uma maior assistência. Esse é um espírito que a gente, como falou, não é um espírito da gestão. Na realidade, eu diria que vem de baixo e contamina a gestão, porque o servidor do hospital universitário ele é muito proativo, é um servidor de qualidade, de capacitação, um servidor engajado, um servidor que quer fazer assistência, seja ele o docente, o aluno, o graduando, o enfermeiro, o técnico, o médico, todos eles buscam dar o seu melhor, com certeza. E essa é uma das ações. Nos outros meses, geralmente cada mês alusivo àquele tema principal, existe uma ação que faz, além de tudo que a gente já tem a obrigação de fazer um atendimento voluntário, um atendimento novo, um mutirão, para com isso ampliar a assistência e chamar a atenção para a importância que é a prevenção do câncer de mama. Doutor, e na sequência, como o senhor bem falou, vamos ter agora o Novembro Azul,
já um olhar maior em relação ao câncer de próstata e com certeza o hospital universitário vai fazer todo um trabalho, vamos dizer, diferenciado nesse sentido, né? Exatamente. É esse próximo mês que vai entrar, o nosso Novembro Azul, a nossa parte para nós homens, lembrando que o Novembro Azul e o Outubro Rosa, eles continuam o ano inteiro. Verdade. O hospital continua divulgando a informação, divulgando a importância dos cuidados, da prevenção, fazendo o atendimento, fazendo assistência, tratando as cirurgias. Então isso a gente faz o ano inteiro. Nesses meses a gente simboliza, e no caso do Outubro Rosa, por exemplo, ontem e hoje, e amanhã, o hospital está fazendo uma jornada de divulgação. O hospital está com aulas teóricas, com capacitação para seus profissionais, para a sociedade, para os alunos da própria UFPB. Então está tendo toda uma divulgação feita por esses profissionais que eu chamo a atenção. Eles continuam fazendo sua atividade contratualizada e ainda dão essa contribuição, seja na atividade teórica, seja em maior atividade prática para beneficiar a população. E o Novembro Azul não vai ser diferente. A gente vai ter sim, com certeza, atividades teóricas, práticas, de divulgação, de conscientização, a exemplo que foi feito também no Outubro Rosa, no Setembro Amarelo, Setembro Verde e várias cores que a gente tem agora o ano inteiro. Tem mês que tem mais de 2, 3 cores, porque tem mais de 2, 3 patologias que são realçadas. Eu falei de setembro, temos o Setembro Amarelo, prevenção da saúde mental, prevenção do suicídio, né? É o mês de saúde mental, prevenção ao suicídio, e o setembro também é verde. O Setembro Verde, que é o de doação de órgãos. Então, nossas duas cores importantes, prevenção do suicídio, doação de órgãos, e tudo isso o HU também abraça essa missão e divulgou a prevenção ao suicídio, participou de atividades teóricas, práticas, teve a parte de doação de órgãos também em atividade teórica, em conscientização com a população, em estímulo à doação de órgãos aos pacientes. Essa é a função nossa, que não é só de assistência, é uma função educacional para os alunos, mas é educacional para a sociedade também. Doutor José Aimar, o senhor citou com muita propriedade, vamos dizer assim, passamos por uma pandemia e uma palavra-chave que será motivo agora na sequência da nossa abordagem, a saúde mental. Eu sei que o Hospital Universitário tem feito todo um trabalho na área de capacitação, porque isso é vital para o andamento ou para o bom andamento de toda a unidade hospitalar, não é isso, doutor? Exatamente. A saúde mental ela é importante tanto enquanto hospital, pelo atendimento que o hospital presta à população. Nós temos serviço de psiquiatria, serviço de psicologia, são 2 serviços-chave no atendimento à saúde mental, mas nós temos também a residência de psiquiatria, formamos novos psiquiatras. Dentro da residência multiprofissional temos a linha de saúde mental, formamos profissionais, enfermagem, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, para essa área de atuação. Mas também tem o nosso profissional. Quem trabalha na área de saúde é um profissional que sofre muito do ponto de vista de pressão. A pressão do mundo moderno, as situações que vão desde a economia, social, a pandemia, horário, corre-corre, e isso muitas vezes repercute. E, infelizmente, os profissionais da área de saúde têm um risco maior de desenvolver patologias mentais e também de tentar ou de realizar suicídio. Então, há um cuidado do próprio hospital em relação à saúde mental da população, mas também dos seus colaboradores. E nesse mês passado, que foi o mês de setembro, o Setembro Amarelo, ocorreram justamente atividades internas e também atividades que o HU participou fora dos seus muros para prevenção ao suicídio, para tratamento de pessoas em condição de risco e uma atuação que ocorre na instituição ao longo do ano inteiro para tentar identificar profissionais que estão precisando de um apoio mais de perto. Então, existe sim uma capacitação que ocorre aos servidores do hospital para que a gente tenha aquele olhar atento no nosso colega, no servidor com quem a gente compartilha a escala de trabalho, o ambiente de trabalho, para tentar identificar sinais de risco e encaminhar esse servidor para o atendimento dentro do próprio hospital. Nós temos esse canal para quando identificamos uma situação de risco dos nossos servidores, ele seja atendido em caráter de urgência pelo colega de plantão na psiquiatria, para que a gente possa iniciar os cuidados dele e encaminhá-lo via regulação para o atendimento mais adequado, no setor mais adequado. É um atendimento que é multiprofissional, e isso que é importante termos em mente.
A saúde mental não é do médico, é de todos os profissionais. Psicólogo, enfermeiro, terapia ocupacional. Lembrando que ocorre tanto público adulto, como nós temos psiquiatria infantil. E que requer, obviamente, não só um ambiente diferenciado, a criança que vai no consultório médico já é diferente, o cuidado com aquela criança, e a criança com distúrbio mental, ela requer ainda um cuidado maior. E por isso nós temos integração do psiquiatra com o neuropediatra, com a psicopedagogia, com a psicóloga, com a terapia ocupacional, tudo isso tem que estar juntos e integrado. E é isso que torna o HU não só um serviço de qualidade, e a população reconhece e busca o atendimento no hospital, mas também faz com que aquele atendimento ele seja mais demorado, vamos dizer assim, mais prolongado no seu tempo, porque ele requer não só um atendimento mais complexo, mas um atendimento onde tem, mais uma vez eu volto a frisar, porque a missão principal tem um aluno inserido nele. Então a gente tem que atender bem e ensinar bem. E com isso, obviamente, se demanda mais tempo de explicação ao paciente, de explicação ao aluno, e faz com que aquele número de consultas, talvez um profissional atendesse a mais, ali ele tem que atender um número ajustado para essas duas necessidades, da boa assistência com bom ensino. Doutor, nas minhas pesquisas, quero até elogiar o índice de atualização do site, das redes sociais ligadas ao Hospital Universitário, eu vi uma preocupação muito grande com a alimentação saudável, que inclusive será fruto agora na sequência do nosso tema. Doutor, nós sabemos que o paciente, dependendo da patologia, ele tem uma alimentação toda direcionada. Mas o que seria no contexto de um grande hospital, como o Hospital Universitário, esse trabalho da alimentação saudável? Falar de alimentação saudável é uma necessidade de sociedade, né? Nós temos hoje uma sociedade moderna com um consumo de alimentos em grande quantidade. Acho que a fome ainda existe no país e no mundo como um todo, sim. Mas além da fome, tem talvez um problema maior, que é a má alimentação. A pessoa comer muita caloria desbalanceada. E com isso trazer problemas de saúde para a sociedade. Daí as doenças como diabetes, hipertensão, obesidade, infarto, derrame, vários tipos de cânceres estão relacionados com a obesidade, doença de fígado gorduroso, esteatose. Tudo isso são temas que a gente, enquanto hospital, tem uma preocupação não só com o nosso público que está lá dentro, o servidor e o paciente, mas com a missão do hospital, que é um centro de ensino, que é um centro universitário, de orientar e atuar fora dos muros. Por isso que nos próprios sites do hospital tem também informações, tem divulgações, temos atividades de palestras, de seminários que ocorrem dentro da equipe da nutrologia, nutrição e terapia nutricional para orientar a sociedade, além de formar os profissionais, como missão da UFPB, em que nós atuamos como campo de estágio, para que eles tenham essa visão também. O outro lado é o paciente e o servidor. Então essas atuações passam desde as limitações, como por exemplo, na enfermaria como clínica médica. Tem pacientes que estão internados por uma patologia, mas que eles têm limitações alimentares. São intolerantes a determinado alimento, têm intolerância à lactose, ou são diabéticos, ou são hipertensos. Então, a alimentação ela é feita individualizada para cada paciente. Isso gera um trabalho grande para a equipe de nutrição do hospital, gera um custo, porque você tem que selecionar alimentos, tem que comprar alimentos muitas vezes diferenciados para a necessidade daquele paciente. E esse paciente geralmente tem graus de desnutrição pela doença, por questão social, também variável. Aí você tem que comprar suplementos, ou às vezes alimentá-lo por vias não habituais, que não seja pela boca. Dietas específicas para infusão por sonda, por orifícios, que a gente chama de gastrostomia, ou mesmo diretamente na veia, a nutrição parenteral. Para tudo isso tem uma equipe que trabalha cuidando desse paciente, desse grupo de pacientes. Mas também tem um outro grupo ainda que precisa cuidar da qualidade da alimentação do servidor. E aí a oferta de uma refeição de qualidade no refeitório do hospital é também uma obrigação da instituição. Não só ofertar uma comida que seja boa em volume, ou seja, que cumpra uma função, que é dar aquela saciedade após a refeição, que seja rica em nutrientes, adequada em vitaminas, adequada em fibras, como essa foto que você coloca aí, um jarro simbolizando aí um prato bem colorido, bem diversificado, mas também que seja saborosa.
Não adianta ser tudo isso e a pessoa não conseguir comer. A pessoa ter, seja o servidor, seja o aluno, seja o paciente, receber uma alimentação que seja de aspecto não adequado, de sabor não adequado, mesmo que do ponto de vista de constituintes, calorias, proteínas, esteja tudo bem balanceado. Então esse é o pensamento que perpassa a alimentação saudável, é o ensino para a sociedade dos parâmetros relacionados a uma boa nutrição para a prevenção de doenças, desde o excesso de alguns alimentos com seus problemas até a carência de outros, porque a população, o indivíduo em parte, possa não desejar ter isso carente na sua oferta alimentar. Mas também para o profissional e para o paciente, uma comida que seja adequada do ponto de vista nutricional e saborosa do ponto de vista de paladar. E para isso o HU investe também na compra desses nutrientes, desses alimentos, para que a equipe de nutrição possa ofertar um prato que seja adequado a cumprir essas duas missões, que seria ser bom e ser saudável. Doutor José Aymar, eu fiquei agora curioso, como é que o senhor tem administrado o tempo? Eu sei que o senhor é um grande médico, muito requisitado. Hoje o senhor fica mais só voltado ao hospital universitário ou atende na clínica do senhor? Como é que está sendo essa administração, acredito, até complexa do tempo, porque as solicitações para o doutor são imensas, é uma loucura. E aí, doutor? Eu sempre tive atuação no hospital universitário enquanto médico, que eu sou contratado enquanto médico, enquanto docente. Eu continuo com atividades vinculadas com a docência, eu exerço ainda, mas eu fui cedido da minha carga horária de médico para a gerência. Com isso, me trouxe o tempo para poder participar dos compromissos que a gestão exige, me tirou um pouco daquilo que eu gosto muito, que é a assistência ao paciente com doença de fígado, que eu fazia no hospital, mas que outros colegas estão fazendo com maestria e a qualidade do atendimento, o volume do atendimento não foi prejudicado, porque outros colegas supriram a minha ausência de modo pleno. Então, hoje, o atendimento à doença do fígado dentro da hepatologia, dentro do ambulatório do HU, ele continua ocorrendo no mesmo volume de atendimento que tinha antes, na mesma qualidade de atendimento que tinha quando eu participava. Dentro do possível, eu ainda participo nas atividades de enfermaria, em procedimentos, tudo. Mas, de um jeito ou de outro, o meu tempo dentro do hospital aumentou, até porque é uma obrigação, e a gente falou aqui do exemplo, a gente tem a obrigação de cumprir o contratado para dar até o exemplo a todo mundo de que a gente tem um comprometimento com a instituição. Não só um comprometimento de contrato, não só uma obrigação, mas um comprometimento moral de cumprir aquilo que a gente se propôs, junto com a gestão, eu, o Dr. Marcelo Ticiano, nosso superintendente, o Dr. Fábio, nosso gerente de administração, doutora Tassiana Costa, nosso gerente de ensino e pesquisa, a gente tem aquele compromisso de priorizar o hospital universitário. Então, eu saí da assistência do hospital universitário em uma parte grande, e esse tempo foi transferido para a parte administrativa. E eu tive que reduzir um pouco da minha vida privada fora também, eu reduzi alguns dias de atendimento, eu não atendo mais como antes. Nos dias que eu atendo, eu começo bem mais tarde hoje, na minha vida, na minha clínica privada, e tive que transferir algumas coisas para o fim de semana para poder equilibrar desde a questão de disponibilidade aos nossos pacientes até a questão orçamentária também. Então, eu diria hoje que a minha prioridade 1, esses 4 anos, 2 que já estão passando e 2 que ainda faltam dentro do mandato do Dr. Ticiano, a nossa prioridade 1 é o hospital universitário. Os outros são prioridades que nós tivemos que adequar à disponibilidade de tempo. Temos a sorte de ter uma equipe na clínica privada que também dá assistência aos nossos pacientes, e com isso está conseguindo funcionar de modo adequado. Estamos dando o olhar que o HU precisa, o tempo que o HU precisa, o comprometimento que o HU precisa, e estamos conseguindo manter uma qualidade na vida privada em conjunto com a equipe com quem a gente trabalha, não prejudicando nossos pacientes. Doutor, estamos chegando quase no final de mais essa edição do podcast Mais Vida, pela plataforma aqui Dr. Play, mas vamos falar na próxima tela do nascimento, da concepção. O senhor já falou dos incrementos, dos equipamentos, e aqui diz, serviço pré-natal no hospital universitário com a ultrassonografia 3D e 4D. É um grande avanço, outros virão. Eu queria que o senhor enfatizasse ainda mais esse aspecto tão importante, porque lida com a vida, né, doutor? Esse é um ponto importante, Fábio, porque, como você falou, é o começo de tudo. É a atenção à mulher e a atenção ao bebê, a atenção à criança. Então, é a atenção
a 2 vidas imediatas e a um momento muito especial. O serviço pré-natal, a unidade de saúde da mulher, ela faz desde a parte do atendimento ginecológico, mulheres não gestantes, mas tem também uma área de atendimento na obstetrícia. E esse atendimento na obstetrícia ele é regulado através de um zoneamento, de uma divisão geográfica que ocorre na cidade para o pré-natal de alto risco, que é o que o Hospital Universitário faz, justamente por ser um equipamento terciário, um equipamento de alta complexidade. Dentro desse pré-natal de alto risco, patologias que são encaminhadas de outras unidades básicas de saúde, de outras maternidades e até de outros municípios, eles vêm regulados para o acompanhamento ambulatorial no Hospital Universitário e para o parto no Hospital Universitário. O equipamento que foi comprado, é uma nova aquisição, que é um equipamento de ultrassonografia de ultíssima geração, ou seja, o que tem de mais moderno, ele permite a esses profissionais que têm um treinamento, como eu falei, a qualidade do profissional do HU é muito alta, são pessoas com especialização, com mestrado, com doutorado, eles têm esse novo equipamento para buscar ofertar um serviço que detecte mais precocemente, que detecte melhor situações que ocorrem nessas pacientes e nesses bebês. Então, o serviço pré-natal com esse equipamento inaugurado agora também, no mês de setembro, um equipamento, e o outro agora no mês de outubro, ou seja, foram 2 equipamentos comprados para o serviço pré-natal, a gente tem o que de mais moderno existe hoje em imagem e em gestação, em equipamentos de ultrassonografia. Não só dá para ver bem aquela parte que sensibiliza o pai e a mãe, que vê o rostinho do bebê com definição, com as nuances do narizinho, da orelhinha, tem uma fotografia de qualidade do intraútero, mas mais importante do que isso, embora isso também é um momento especial para a mãe, mas a qualidade que ele consegue ver de alterações do ponto de vista cardíaco do bebezinho em formação, de malformações, permite que seja feito um diagnóstico muito precoce e, obviamente, instituir tratamentos tão logo possível, seja intraútero, no momento a gente não faz esse procedimento, mas em alguns serviços do Nordeste é possível referenciar dentro da rede pública essa paciente para atendimento em outros estados, em outros centros que estejam a parte de medicina fetal mais avançada, mas em alguns casos só a necessidade de intervenção logo ao nascer. Então, para o médico, para o paciente, para a mãe, é muito importante que a gente diagnosticando precoce, quando o bebê nasce, aquela equipe que vai fazer o parto já está ciente de que vai precisar em tal momento fazer essa ou aquela intervenção. Então já tem todo um diagnóstico antes do problema acontecer, já se previne, já se precavém para que essa criancinha seja melhor tratada e tenha a correção dentro da possibilidade de correção dessas alterações o mais imediato possível. Doutor, uma curiosidade, o Hospital Universitário hoje conta com quantos leitos? O hospital ele tem no total 220 leitos cadastrados. Nós estamos no momento, eu chamo a atenção, porque nós estamos numa reforma ampla. Então temos uma redução de aproximadamente 30% de alguns leitos nesse momento. Dos leitos cadastrados, que seriam leitos cadastrados no CNES, na Central Nacional de Estabelecimentos de Saúde, são aqueles leitos que são operacionáveis e estão capazes de serem contratualizados com o gestor, no nosso caso, Prefeitura, Regulação Municipal. Nós tivemos um momento que tivemos que intervir em reduzir um pouco desses leitos, já liberamos alguns outros, a UTI já está para ser liberada, ampliada e melhorada, e a gente sabe que quando tem essa necessidade de reduzir leitos, é uma situação ruim para a população, para a Prefeitura e para nós também. Mas é como toda reforma. A reforma traz um distúrbio, mas ela tem um motivo de acontecer. Desde a segurança, como eu falei, a fachada vinha caindo, a qualidade, com essas reformas que não foram só de fachada, teve a UTI, por exemplo, passou por uma nova reforma interna. Ela conseguiu com isso, a gente não ampliou o número de leitos, mas ampliou a qualidade dos leitos. Permite que a gente tenha uma assistência melhor para esses pacientes. Permite que a gente busque cumprir exigências para novos programas, como por exemplo de transplantes de órgãos, que o HU está trabalhando para em 2023 implementar transplante de córnea, já está em fase já final de habilitação, fígado, rim, coração em fase intermediária já, o fígado mais adiantado, o coração e o rim um pouco mais atrás, mas que acredito que para 2023 a gente passa a ter habilitação de transplante de fígado. Cirurgia cardíaca, a estrutura que foi reformada agora, permite a adequada assistência dos pacientes de alta complexidade. Já está em fase final de habilitação com o Ministério da Saúde também.
Então, vai ampliar cateterismo, vai ampliar cirurgia cardíaca, vai trazer benefícios para a sociedade. Então, essa reforma ela tem um impacto que é transitório, mas vai ter um benefício que é de longo tempo. Lembrando que a fachada está sendo reformada depois de 40 anos. Então, realmente, aquela estrutura de concreto estava literalmente caindo aos pedaços. E se não fosse feito e não interditasse temporariamente uma fração pequena dos leitos, em algum momento corria o risco de interditar o hospital como um todo. Então, tomou-se essa decisão na gestão de iniciar a obra, reconhecemos o impacto que ela traz, impacto externo e o impacto interno. Porque a gente tem que mudar o hospital, vai interditar tal setor, tem que tirá-lo de um canto e levá-lo para o outro. Mas tem todas as adaptações necessárias para poder transferir esse setor. Imagine tirar uma UTI de um canto para abrir uma UTI em outro canto. Tivemos que adaptar setores, serviços, ela reduziu o seu tamanho, ela volta agora para o seu tamanho normal e com a qualidade melhor do que estava antes. Eu acho que o que a gente tem que passar para a população é essa transparência. Existe um impacto? Sim. O impacto ele é real, ele é transitório, ele foi discutido, trabalhado, foi comunicado à Prefeitura, Ministério Público, a própria BCE-Sede em Brasília, que ia precisar ocorrer. Foi justificado o porquê tem que ocorrer, não é um capricho da gestão, é uma real necessidade para não interditar o hospital como todo. E, acima de tudo, foi trabalhado para ser o menor tempo, com o menor impacto e, o melhor de tudo, com o maior benefício. A reforma feita, e aqui me permita fazer só um comentário, Pois não, o HU está construindo uma rampa de incêndio. Mas é uma obra, será que é necessária? Claro que é necessária. O HU precisa ter uma forma de escoar com segurança, rapidamente, os pacientes, caso ocorra um sinistro, um incêndio. A gente tem as escadas de incêndio, mas é muito difícil retirar, por exemplo, macas através de escada. Com a rampa, a capacidade de escoar o hospital, garantindo a segurança para um longo tempo, para 10, 20, 30, 40 anos, vai ser duradoura. Então essa é uma obra de impacto, demorada, que interfere na logística do hospital, mas plenamente essencial. Além da fachada que, caindo aos pedaços, podia cair em alguém que estivesse passando lá, ou até na queda, vir um fragmento concreto para dentro e bater num paciente, numa criancinha, num leito de UTI e prejudicar o paciente que estava ali internado. Eu notei até isso, recentemente estive no Hospital Universitário e são muitos os detalhes, essa logística que o Dr. José Aimar tão bem citou, falou, até o piso está sendo trocado, né, doutor? São detalhes que, quando a gente começa a observar, vê que é uma logística necessária, complexa e que vocês estão administrando com muita eficiência. O hospital é um hospital de 42 anos já, então é um hospital antigo, um hospital que tem materiais que foram utilizados na sua fundação que sofreram não só o desgaste do tempo, como, por exemplo, não sofrer atualização. Hoje, existiam algumas áreas lá onde o teto ainda é daquelas placazinhas de um material, tipo um material ferro. E aquilo enferruja com o tempo, dentro do hospital cai fragmentos, junta sujeira. Hoje tudo é feito com PVC, mais fácil de limpar, mais seguro, mais rápido de colocar e de desmontar se precisar. Então, reforma de teto, reforma de piso, substituição de piso que vinha ficando com rugosidades e dificultava a limpeza, retinha material orgânico, ou seja, prejudicava a higiene, a retirada de material biológico quando caía no chão, secreção, sangue, era muito mais difícil, ele tem rugosidades, então foi substituído também o piso. Por exemplo, o refeitório do hospital, foi feita uma reforma colocando o refeitório num padrão de qualidade que hoje todos nós almoçamos lá com conforto, a comida é adequada, o ambiente é adequado. Acho que hoje o HU tem buscado não só a parte de garantir um bom serviço, mas ele tem que garantir um bom conforto para o paciente e para o trabalhador. Não é porque é público que tem que ser ruim, tem que ficar aquém do privado. Pelo contrário, a gente tem que brigar para os hospitais públicos serem com o mesmo grau de conforto, o mesmo grau de beleza visual, beleza estética, não de supérfluo, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem um aspecto que você entra e se sinta, esse hospital é agradável para mim, é agradável de eu entrar, eu sinto o cheiro de limpeza, eu vejo que o piso está adequado, o piso está brilhando, como a gente disse, você esteve lá, você vê que tem áreas lá agora que tem todo um trabalho preventivo também. Verdade. É um trabalho de prevenção do piso para não desgastar rapidamente o piso também. Foi trocado e tem que garantir que dure X anos, 20 anos, 10 anos, não sei quanto tempo a durabilidade de cada equipamento daqueles.
Mas tem que durar muito tempo, não pode ficar trocando sempre. E a pessoa que entra hoje na recepção do hospital, você já sente a mudança. Os elevadores, estamos trocando todos os elevadores para elevadores modernos. Não é só porque é mais bonito o moderno, é porque o elevador quebrava frequentemente. São elevadores que têm 20, 30 anos já. Elevadores que estão seguros, é verdade, não temos problemas de segurança no elevador, mas que você vai subindo, ele às vezes travava. E com isso prejudicava você de subir, de descer paciente, do servidor chegar para a sua jornada de trabalho, de ir embora quando acabou a sua jornada de trabalho. Então, o hospital já trocou 2 elevadores, um já está inaugurado, o outro está em fase final, e em 2023 finaliza os outros 2 elevadores. Teremos 4 novos elevadores, não só modernos, como seguros, rápidos, e que vão facilitar o acesso de pacientes e servidores, transporte de pacientes com segurança e com velocidade dentro da instituição. Doutor José Aimar, essa última tela agora e as palavras finais também do senhor, já agradecendo. Sei que nesse momento o senhor está representando uma gama de grandes profissionais, de uma administração muito proativa, que a sociedade tem reconhecido, tem observado, e daqui da Dr. Play a nossa sincera gratidão de coração. Foi muito importante ter o senhor aqui, essa entrevista e as informações de total utilidade pública que foram repassadas. Portanto, as palavras finais e agradecendo mais uma vez a participação do senhor. Essa sua última tela foi muito boa. Eu agradeço até porque você colocou dois pontos importantíssimos para a gente aqui. A formação, que é o ensino, e a pesquisa. O HU ele é um hospital terciário de qualidade reconhecida, como já falamos aqui. Ele tem que ser um centro formador de conhecimento. Ele tem que ser um centro de incorporação e geração de novas tecnologias. E a pesquisa requer isso. Eu tenho que ter o aluno, eu tenho que ter o interesse em atualizar, em produzir algo novo e em gerar conhecimento, gerar produto. A gente tem que, enquanto universidade, a gente tem que, enquanto hospital universitário, não só ensinar, mas gerar um produto significa gerar riqueza. Não necessariamente financeira, mas gerar riqueza no sentido de gerar uma patente, gerar um novo processo, gerar um novo equipamento, e isso ser incorporado na assistência à saúde do próprio HU e do ambiente que você trabalha. E, eventualmente, até gerar recursos para a instituição, gerar recursos para o Hospital Universitário, para a Universidade Federal da Paraíba. O Centro de Pesquisa Clínica que o hospital está trabalhando, ele se junta aí. Não é só trabalho de indústria farmacêutica, são novos equipamentos. O HU tem uma universidade apoiando. O HU tem que trabalhar junto, por exemplo, com a parte de administração. A administração hospitalar, gestão em saúde, é um campo imenso hoje. E já existe. O HU não é só um campo de formação de profissionais de saúde. Lá nós temos pessoal que trabalha na parte das engenharias, porque temos equipamentos com alta tecnologia que a engenharia elétrica, a engenharia mecânica participam também e tem campo nisso. Informática, tecnologia de dados, toda a parte relacionada com mídias, com tudo. Hoje, ensino de saúde, estamos fazendo aqui. Verdade. Está ocorrendo nesse momento aqui agora. O HU está na sociedade trazendo informações. Então, essas mídias, cirurgia robótica, transferência de informações, imagem 4K, você ter imagem de alta resolução, inteligência artificial para análise de imagens, definindo se aquela lesão é benigna ou maligna. Tem projetos de pesquisa vinculados com o HU, que o HU participa, ou que ele está à frente, que estão ocorrendo nessa linha. Então, o HU está nessa gestão do Dr. Tiziane e de todos os envolvidos. Aqui, no campo da minha colega, a doutora Tassiana Costa, gerência de ensino e pesquisa, o HU tem se estruturado para participar dessa nova fronteira, que é a fronteira tecnológica. A medicina está mudando, a saúde está mudando, não é só mais a parte do que era no passado distante, que era cortar e costurar. Hoje é mais a prevenção e é aquela tecnologia de bioquímica, de biotecnologia, de novas moléculas. O HU tem que participar para isso. E ser membro, ser parte da Universidade Federal da Paraíba é uma força muito grande que o HU tem. Temos o Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, temos a farmácia, os cursos de farmácia do hospital, de fisioterapia, de engenharia, de computação. Tem toda a UFPB para participar dentro do hospital. Economia, administração, tudo isso o hospital tem campo. O hospital é um organismo imenso. Nós temos 3.000 servidores, bem dizer. É muita gente. Circula no hospital por dia mais de 2.500 pacientes.
pacientes acompanhantes, em vários setores, com mais de servidores. Então, o hospital é um mundo. Se brincar, o hospital é maior que alguns municípios, alguns pequenos municípios do Brasil. Então, é um equipamento grande, é um equipamento da sociedade. A Universidade Federal da Paraíba é a detentora do prédio, a gestão é uma entidade pública, a gestão é da EBSE, é uma entidade pública do Ministério da Educação, e a finalidade é trabalhar para a sociedade. E eu acho que tem o compromisso de fazer mais produção. Essa gestão está plantando uma semente. Plantou uma melhoria na parte física do prédio, que ainda não acabou e vai ter muita coisa a fazer no futuro. Outras gestões que vierem nos anos seguintes vão precisar ainda continuar ampliações do hospital, reformas, reestruturações. A parte de pesquisa está sendo estruturado não só o Centro de Pesquisa Clínica, mas toda a parte legal, jurídica, que permite que a gente faça isso também. Não é só obra, tem a parte documental que tem que ser construída com um comitê de ética, com a própria questão de relacionamento econômico entre a universidade, a EBSE e as empresas, porventura, vierem para cá, dentro desse centro de estudos. Tem a difusão que ocorre hoje com a UFPB em relação a novos cursos de pós-graduação, novos doutorados, novos campos de estágio. Enfim, assim, enquanto professor, enquanto médico, eu sou professor, eu sou médico e eu estou gerente. Eu volto para a docência, eu volto para a assistência e volto feliz, porque eu sinto que o HU não é só dessa gestão, é um processo. Quando você pega uma gestão, você aproveita tudo de bom que tem, você olha o que poderia ter sido feito melhor e busca fazer melhor. Quem vier depois da gente vai olhar a nossa gestão e dizer, acertaram aqui, podiam ter feito isso melhor, vamos corrigir esse ponto e vamos andar mais para frente. Eu tenho certeza que a gente vai estar no HU cada vez melhor. Eu acho que isso é uma bola de neve que, à medida que você começa a impregnar esses novos princípios de gestão, de organização, de ensino, de pesquisa, a coisa ela flui, na realidade, de modo que sai até do controle da gestão. Porque a pessoa quer pesquisar mais, para pesquisar ela tem que fazer uma coisa nova, aí puxa um serviço novo e a coisa vai andando. Então, eu acho que a gente está plantando uma boa semente, estamos cuidando de outras sementes que foram plantadas antes, e quem vem depois vai cuidar também. Eu acho que o futuro do HU é muito produtivo, é muito bom, requer trabalho, requer dedicação, requer a participação de gente nova, que quando a gente sai, eu já estou do meio para o fim da minha carreira profissional dentro do hospital, já passei de uma faixa etária considerável, já tenho quase 25 anos de trabalho, então brevemente, 5, 10 anos para frente, outras gerações vão estar entrando e a gente conta que elas levem o HU ainda mais para frente, não só na qualidade, mas também nas novas fronteiras, nas novidades. O HU tem que ser sempre um hospital em franca atualização. Não dá para parar de querer se atualizar, seja atualizar nos serviços, seja se atualizar na formação de novos cursos, de novas áreas de interesse, mas sempre vai ter trabalho para fazer no HU. E isso eu acho que os profissionais que servem no HU estão à altura, sim. A universidade, a EBSE, os servidores RJU, os servidores EBSE, tem muita gente boa para contribuir. Tenho certeza que quem vem depois da nossa gestão vai poder dar mais passos à frente. A gente vai tentar deixar o mais longe possível e o outro bote o mais longe possível ao hospital para a gente chegar num patamar de excelência um dia, se Deus quiser. Já é de excelência. Já é de excelência, com certeza. De mais excelência, que sejam novas excelências conquistadas. Dr. José Aimar, muito obrigado. Foi uma gama de informações e esclarecimentos em relação ao Hospital Universitário e assim estamos encerrando mais um podcast aqui pela Dr. Play, o Mais Vida, agradecendo a audiência de todos e continuem, porque novas edições virão sempre com esse compromisso, o compromisso transformador de salvar efetivamente vidas através da informação. Fiquem com Deus.